O promotor, ajudado pelo advogado da família de Olavo, tirou proveito de tudo o que poderia acusá-lo. Maria pediu para ser ouvida. O promotor negou e o juiz novamente acatou. Quando o promotor pediu para que os jurados condenassem Henrique, Maria se levantou e expressou em voz alta: "Esse enfermeiro trabalhou comigo anos com uma conduta exemplar. Se ele afirma ser inocente, vocês devem acreditar." O promotor interferiu, e o juiz pediu para ela se calar, senão a tiraria da sala. Foi com muita agonia que Henrique esperou pelo veredicto, e a sentença foi: condenado a 23 anos e 5 meses. Seriam descontados os 8 meses e 17 dias que já tinha ficado na prisão. Ele abaixou a cabeça e expressou alto: "Vocês condenaram um inocente." Foi tirado da sala, levado de volta à prisão da delegacia e lhe informaram que iria para a penitenciária 2 dias depois. Na cela, chorou e foi consolado pelos companheiros. Henrique aconselhou um deles: "Preste atenção na penitenciária para não arrumar confusão. Quando chegar, peça licença, seja educado, mas sem afetação, obedeça a ordens e tente fazer amizades. Estive preso lá 5 anos, saí, acabei roubando e espero ficar aqui e não voltar para lá. As visitas, ser mais difícil ir, tornam-se mais raras, e a convivência não é nada boa." No outro dia, pela manhã, foram visitá-lo e se despedir, Sarará e mais 3 funcionários, que se desculparam pelos depoimentos. À tarde, foram Maria, Cristina e Elisa. Elas choraram e ele também. "Henrique", decidiu Cristina, "vamos continuar ocultando de suas irmãs que você está preso. Penso que será melhor. Irei enviar as cartas de sua família para você num envelope grande e mando papel e envelope, você responde, me envia, e as remeto para elas. Se precisar presentear alguém, faço um depósito. Não gastei o dinheiro todo que me deu." Todos prometeram escrever e, se possível, ir visitá-lo. Maria o abraçou pelas grades e aconselhou: "Caro enfermeiro, em qualquer lugar que estejamos, seja este bom ou não, temos oportunidades de fazer o bem. Não se esqueça disso. Não se revolte. Vá com Deus e o sinta sempre perto de você." Henrique sentiu uma mistura de sentimentos. Não matou e fora condenado. Alguém matou e estava livre. Foi condenado, e muitos anos. Como seria sua vida? Chorou sem se importar com os companheiros, mas eles respeitaram e nada comentaram. No outro dia cedo, pediram para ele se preparar, seria levado para uma penitenciária. Com medo, angustiado, chegou a tremer, às vezes parecia alheio, como não acreditando que aquilo estava acontecendo, entrou no veículo, e este percorreu o percurso até o seu destino. Capítulo 8. Na prisão. Henrique sentiu muito medo, ficou apavorado quando chegou à penitenciária. Era um local realmente fechado, passou portões, portas, trocou de roupa, colocou o uniforme, recebeu alguns objetos. Ele olhava tudo, obedecia às ordens, não conseguiu falar, mas também não precisava, andou corredores e foi colocado numa cela. Ao entrar, pediu licença, não olhou diretamente para os presos que seriam seus companheiros de cela. No outro dia, após a surra que levara, não conseguiu se alimentar, sentiu-se aliviado quando ficou sozinho e pôde chorar. Chorou pelas dores físicas, pela violência que passara e estar ali, sentiu-se sozinho e muito triste. Lembrou de Maria, que lhe disse que tristeza com tristeza se avoluma, mas não conseguiu afastar aquele sentimento. Quando os companheiros voltaram do pátio, um deles indagou: "Não quer falar, companheiro? Dói. Parece que não consigo." Henrique se expressou com dificuldade e devagar. Seu rosto estava inchado, os lábios cortados, tinha hematomas pelo corpo, a surra, denominada de batismo, fora de fato para machucar. "Darei a você, à noite, outro analgésico. Teremos tempo, temos muito tempo. Quando conseguir falar, o escutaremos." Ele ficou 2 dias calado, sentindo-se sozinho, dormindo pouco, sentindo dores e recordou os acontecimentos ele vividos. Ali,
A partir daquele momento, uma outra fase de sua vida começava. No outro dia, depois de observá-lo bem, um deles se apresentou. Sou Julião, este é o meu nome, mas aqui me chamam de Peão. Falaram seus nomes, todos tinham apelidos. Henrique prestou atenção em Genison, ou pica, de picareta, ser musculoso, fazer exercícios e ter a cabeça pequena, desproporcional ao corpo, e ele gargalhar. Ele contou que estava preso. Gostei da bicicleta de um cara, quis comprá-la, ele não quis vender, penso que foi o ter fama de não pagar. Resolvi tomar a bicicleta dele, mas o homem reagiu, pegou uma pedra e ia acertar na minha cabeça, mas eu, esperto, desviei e recebi o golpe no ombro, aí me enfezei, o peguei pelo pescoço e sufoquei, ele morreu. Infelizmente, 3 pessoas viram, fui preso e condenado. Não adiantou alegar que nós dois lutáramos, que ia ser ilegal, recebi a pena de 19 anos de prisão. Já fiquei 8 anos, espero sair logo, um advogado está tentando reduzir a pena. O pior, gargalhou, é que a bicicleta não ficou nem com ele nem comigo. Henrique tentou não fazer expressão de espanto. Meu Deus, clamou. Com quem terei de conviver? Sentiu medo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No quarto dia, foi ao pátio tomar sol. Henrique esforçou-se para andar depressa, porque era assim, caminhando rápido, que iam ao pátio. Chegou, sentou numa mureta, foi observado e observou, sentiu-se bem ao receber os raios benéficos do sol, acabou rindo do jogo. Voltou para a cela sentindo-se melhor. Chamo-me Henrique, falou. Ainda sinto o efeito do batismo, foi uma surra e tanto. Você tem apelido? Quis um deles saber. Não. Gostamos de apelidar, mas o apelido tem que encaixar bem. Entendeu? Vamos ver como apelidamos. Na minha casa e alguns amigos me chamam pela diminutivo, Ike. Henrique sorriu. É bom. Chique. Ike parece com chique, concordou Henrique, que, mesmo doendo o rosto, riu. Você não parece chique, pelo menos com o uniforme, com a farda, como chamamos a vestimenta que usamos aqui. O que vocês acham? Chique, decidiram. Ele contou o que acontecera com ele. Desde os 17 anos trabalhei de enfermeiro, estudei, fiz cursos, trabalhei em 3 hospitais, sempre gostei da minha profissão. O que aconteceu foi que me apaixonei e a importunei com meus olhares. Um outro homem também fez isso. Eu vi entrar na casa dela, esperei um pouco, como não escutei nada, entrei, e ele estava caído de bruços, virei e vi que estava ferido, sangrando, instintivamente tentei estancar o sangue, gritei ajuda, fui preso em flagrante e condenado. Depois, em muitas outras vezes em que Henrique contou, foi detalhando o que tinha ocorrido com ele, e passou a falar de fatos ocorridos nos hospitais. Chique, você conta histórias tristes de doenças e doentes. Eles contavam piadas que Henrique não estava acostumado a escutar, que não gostava, mas ria. Eles falavam termos chulos e palavrões, do modo deles, eram amigos. Chique, você é macumbeiro? Feiticeiro? Algo assim? Julião, o peão, perguntou. Não. Não sou, respondeu convicto. Então é inocente, concluiu o peão. Não matei aquele homem, afirmou Henrique. Para o senhor Simplino dar ordem para ninguém mexer com você, ou você é como ele ou é inocente. O assunto findou para receberem o jantar. Na cela, eles tinham envolvimento sexual. Perguntaram para Henrique se ele queria fazer parte. Ele respondeu que não, e eles respeitaram. Henrique estava preocupado ter um preso dado a ordem para não importunarem. Quem seria de fato esse seu Simplino que todos obedeciam? Que lhe dera tal ordem? O que ele poderia querer dele? O quê? Não conseguiu resposta, entender. Não sabia se deveria se preocupar e ter mais medo. Tomando sol no pátio, Peão sentou-se ao seu lado, aproveitando que os dois estavam mais isolados, perguntou. Peão, favor, me responda. Quem é esse senhor Simplino? Ele manda aqui? Não vem ao pátio.
Chique, você é educado. Gosto quando me pede favor. Ah, que difícil escutar essas duas palavras. Vou explicar para você. Desde uma briga feia no pátio, a direção tem separado alas à vinda ao pátio. Foi melhor, o pátio não fica tão lotado e brigam menos. O Sr. Simplício vem em outro horário. Aqui sempre há os que mandam, e é pela força bruta. Com o Sr. Simplício é diferente, ele não é briguento, mas usa de algo pior. Você está me assustando. O que será que esse Sr. Simplício irá querer de mim? Com certeza nada. Vou contar para você para não se preocupar. Ele está aqui porque dizem, e ele não desmentiu, que fazia sacrifícios em que matava animais e até pessoas para beber sangue. Foi encomendada para ele a morte de um homem. Ele recebeu o pagamento, fez que fez e o homem não morreu. Comentam que o feitiço não pegou, que não surtiu efeito. Então o Sr. Simplício, indignado, foi e assassinou o homem. Só que esse comerciante, com receio de ser morto, fizera algumas armadilhas e se cercou de segurança. Sr. Simplício foi preso em flagrante e condenado a 100 anos de prisão, porque, pelo que comentavam dele, que tinha matado mais gente, os jurados resolveram, este crime, que ele era perigoso e que deveria ficar preso pelos outros também. Ele raramente dá ordens aqui, mas, quando o dá, todos têm medo e obedecem. Ele já matou aqui. Uma vez um carcereiro implicou com ele, então este carcereiro caiu da moto e faleceu no acidente. Um outro implicou com um companheiro de cela dele, que é seu amigo, e bateu nele. 2 dias depois, este carcereiro sofreu um derrame e ficou inválido. Coincidência? Eu penso que não, ninguém se atreve a desafiá-lo. Ninguém implicou mais com ele. O Sr. Simplício recebe algumas visitas e lhe trouxeram seu jogo de búzios. Ele joga para quem paga, cobra em cigarros, e dos fortes, charutos de preferência. Se você não é feiticeiro, o Sr. Simplício sabe que é inocente. Ele acha que inocentes não deveriam estar aqui. Henrique se tranquilizou, mas não muito. Lembrou-se da cachoeira perto do sítio de seus pais, daqueles rituais. Sabia que existiam, talvez os presos tivessem exagerado os poderes do Sr. Simplício. Quem faz para ter fama, famoso é, concluiu Henrique. Espero mesmo que seja isso que lhe deu a ordem, saber que não matei o Sr. Olavo. Foi isso mesmo, e que, escutou a voz. Simplício sabe que não matou Olavo. Você interferiu nisso? Henrique quis saber. Sim, pedi para ele, assim como também para 2 desencarnados que estão sempre aqui com ele. Obrigado. De nada. Henrique então se tranquilizou em relação a esse assunto. Recebeu a visita de Cristina, alegrou-se muito ao vê-la, mas a amiga estava indignada. Para eu entrar aqui, me revistaram, foi muito desagradável. Trouxe cartas de suas irmãs e dos seus amigos do hospital. Trouxe-lhe bloco, envelopes e outro grande e já selado. Responda e coloque todas no envelope, envie para mim, que eu colocarei as de suas irmãs no correio. As próximas cartas mandarei para você pelo correio. Aqui está um doce, o que você gosta, e estas balas de coco. Como doce. Henrique pegou o recipiente de plástico, abriu e comeu o doce enquanto conversavam. Estavam na recepção, sentados à frente de uma mesa. Ike, contou Cristina, infelizmente não tivemos notícias de Júlia e Sérgio, eles de fato sumiram mesmo. Mamãe consultou um detetive, mas ele afirmou que era difícil encontrá-los, falta de pistas e que ninguém mais se lembraria de ter visto o casal. Ele verificou a placa do carro, mas o veículo não foi mais emplacado. Henrique agradeceu à amiga e falou que a entendia não voltar mais. Ele observou as outras visitas que ali estavam e viu uma mulher com 2 adolescentes visitando o pai, a maioria era de mães que iam ver os filhos. Chorou ao se despedir de Cristina. Na cela, dividiu igualmente as balas de coco, que eram grandes, do tamanho de um bombom. A moça que veio visitar você algum envolvimento? Namorada? Uma companheira quis saber. Não, ela é amiga, fui colega de trabalho dela. Ela não voltará mais, disse que é constrangedora a revista. Isso é fato,
Isso recebemos mais visitas de mães. A mãe, quando é boa, faz qualquer sacrifício pelos filhos. Henrique foi ler as cartas e as respondeu, escreveu para as irmãs, preferindo recordar fatos da infância e juventude. E escreveu para Maria se lamentando. Aqui encontrei muitas pessoas que agiram com maldade e que, infelizmente, não se arrependeram. Pelo menos foi essa a impressão que tive. Pode ser que haja alguns que tenham se arrependido, mas estes não falam. Colocou tudo no envelope e o deu para ser colocado no correio. Recebeu a resposta de Maria. Caro enfermeiro, quem faz um ato errado é o primeiro a ser atingido, às vezes até antes de quem o recebeu. Ninguém faz um ato indevido sem ter as consequências. Com certeza, somos sempre atingidos pelas nossas atitudes. Tornamo-nos pessoas más quando fazemos mal a outros. Isto é a pior coisa que nos pode ocorrer. Recebemos primeiro pelo impacto do pensamento, se o ato foi planejado. O pensamento é uma vibração que pode ser benéfica e pode também ser destruidora. Isso, amigo, seja firme, esforce-se, tente pensar em coisas boas e desejar o bem para todos aí. Peço-lhe para recordar que, aqui no hospital, sempre que possível, tente esclarecer, nas leituras do Evangelho, as consequências de quem faz uma maldade. Se, pela crueldade feita a outrem, este, que a recebeu, resolveu se vingar, e a vingança é uma atitude errada, os atos dele equivocados aconteceram depois que recebeu a maldade, além de ter-lhe feito um mal, torna-se responsável pelo outro agir errado. Quem faz o mal normalmente não sabe das responsabilidades, dos fatos que podem ocorrer com o prejudicado. Embora não devamos esquecer que todos nós temos o livre-arbítrio e que somos responsáveis esta liberdade, porque, ao sermos prejudicados, nos cabe seguir o ensinamento de Jesus de perdoar sempre. Você foi condenado a um crime que não cometeu e tem a opção. Perdoar e seguir em frente, ainda mais que sabe que resgata erros do passado, de sua outra encarnação, é o que espero de você, ou pode querer se vingar. Lembre você que vingar-se é agir errado e terá de pagar esta atitude. Mas quem deixou você ser condenado sabendo ser inocente errou duas vezes, tirou uma pessoa da vida física e deixou você ser preso. Se você resolvesse se vingar ou seguir o mau caminho, ele seria responsável também pelo seu desvio de conduta. Quanta responsabilidade! Maria terminou a carta, como sempre, desejando paz, força e mandando abraços. Escreveu para a amiga tranquilizando, ele não tinha nenhuma intenção de se vingar e estava entre aqueles que desejavam perdoar e seguir em frente. Pensou em Sérgio e Júlia. Além de perdoá-los, queria entendê-los pela atitude que tomaram. Será, pensou, que eles têm sossego? Estarão felizes? Espero que sim. Já não pensava nela como antes e não sentia mais aquele amor inconsequente. Prestou atenção em um companheiro de cela que tinha tique de piscar e entortar a boca para o lado direito. Ele se chamava Leonel, seu apelido era Chaminé, porque contou que uma vez foi roubar uma casa, entrou pela chaminé da lareira e ficou entalado. Foi preciso que os bombeiros o tirassem de lá. Desta vez ele ficou 5 meses preso. Leonel estava ali porque foi assaltar um mercado. O proprietário reagiu, e ele atirou e o matou. Foi condenado a 22 anos de prisão. Henrique tinha visto, sentido, 2 vezes, um espírito com ódio perto dele. Uma vez ele provocou o pica e só não levou uma surra porque todos interferiram com o deixa para lá. Escutou Frei Arthur perto dele naquela noite enquanto orava. Vós, quem é o espírito que assenti perto de Leonel? Infelizmente, é o antigo dono do mercado que foi Leonel assassinado. Ele não aceitou a desencarnação e, com ódio, tenta se vingar. Este desencarnado está cursando a escola de vingadores no umbral, onde está aprendendo a obsediar. Este caso ilustra bem o que Maria lhe escreveu. Esse senhor, o dono do mercado, era honesto, trabalhador, muito dedicado ao seu estabelecimento comercial, trabalhava normalmente 12 horas dia, era casado, tinha 2 filhos adultos. Não aceitou ter sido roubado e assassinado e quer, se vingar. A prisão do assassino não lhe basta, quer que ele sofra mais.
Dois socorristas que aqui trabalham e eu já tentamos fazê-lo entender, perdoar e viver a vida dele, mas ele não quer. Leonel é um ladrão, roubou muito e acabou assassinando uma pessoa, fez mal a muitas pessoas, porque não é agradável ser roubado, e tirou alguém da vida física. Este alguém era uma pessoa honesta, trabalhadora, tinha família, recebeu uma grande maldade, mas ele teve escolha de perdoar, entender, ir para um posto de socorro ou colônia, mas infelizmente não perdoou e desejou se vingar. Os umbralinos não costumam fazer nada sem cobrar. Ele, para aprender, tem, de fazer favores, que são maldades. Leonel não somente fez uma maldade para esse senhor, fez mais, o fez ser mal, agir errado. Espero que consigamos fazer esse que agora está como obsessor entender e não se vingar mais. Eu assassinei, e você, também pelo livre-arbítrio, teve escolha de se vingar ou perdoar. Henrique entendeu. Espero, meu amigo, que siga meu exemplo. Não perdoar somente traz sofrimento, enquanto eu perdoar traz paz. Você não somente me perdoou como me amou, ajudou e tem me ajudado. Obrigado. Concluímos que o exemplo é importante, tanto o ruim como o bom. Na escola no Umbral, esses comerciantes aprendem a agir errado, poderia ter ido ficar com espíritos bons e aprender a fazer o bem. Durma, e não se envolva diretamente, haja como a maioria fez hoje, não os deixando brigar. Boa noite. Henrique adormeceu. Essa rotina mata, que sufoco, que tristeza. Eram expressões que se escutavam sempre ali. Ninguém dormia bem, talvez não cansarem o corpo. Falavam muito de si. Edgar contou. Tinha um emprego razoável, era casado e tinha 2 filhas. Então minha mulher quis a separação, falou que não me amava mais, que eu não ligava para ela e me acusou de muitas coisas, a maioria indevida. Concluí que ela se apaixonara a outro. Tentei de tudo, mudei, comprei presentes para ela, mas ela continuou querendo se separar. Num desespero, a matei com facadas. Resultado: deixei minhas filhas órfãs. A mãe morreu, e eu, o pai, vim para a prisão, condenado a 18 anos. O juiz deu a guarda das minhas filhas para os avós maternos. Contaram para elas que nós dois, pai e mãe, falecemos num acidente de carro. Meus pais as visitam e resolveram confirmar essa versão, porque, pensando nas meninas, concluíram que era o melhor. Meus pais ajudam com dinheiro os outros avós e dão presentes para elas. Meus sogros me odeiam ter matado a filha deles, mas cuidam bem das minhas filhas. Um amigo meu, padrinho de uma das minhas filhas, as visita e, escondido, tirou fotos delas e me mandou. Eu me pergunto sem parar. Que fiz isso? Que a matei. Deixei as minhas filhas, comigo preso, sem pai e mãe. Deveria ter me separado, mesmo as meninas tendo ficado com ela. Poderia vê-las, participar da vida das duas. O pior é que ainda amo minha ex-mulher. Às vezes parece que a sinto perto e que ela me odeia, não me perdoa. Penso que seu rancor é mais ter deixado as filhas. Minhas meninas a têm em casa, nada lhes falta de material, mas não é a mesma coisa. É difícil não ter pai e mãe. Sofro ter deixado minhas garotinhas órfãs. Uma estupidez, não aceitar perder, causei muito sofrimento, a mim, às filhas, aos meus pais, aos meus sogros e a ela, que morreu jovem querendo viver. Era triste escutá-lo, vezes ele chorava, mostrava as fotos das filhas, 2 meninas lindas. A mãe dele ia pouco visitá-lo, e seus 2 irmãos raramente respondiam suas cartas. Julião, peão, gostava de falar e refazer seus planos, o que iria fazer quando saísse da prisão, e gostava de escutar opiniões. Henrique, quando escutou, quis pedir para ele desistir da desforra, não fazer inimizades, mas não falou. O bom senso ali era ficar sempre com a maioria. Morava num bairro, peão começava a contar sempre assim, que, aos poucos, foi ficando mal frequentado. Casado, com uma filha, resolvemos nos separar, saí de casa, mas não fiquei ausente, fui bom pai, ajudei a esposa em tudo. Minha filha se casou,
Ficou morando com a mãe e teve 2 filhos, 2 meninos lindos. Aí um jovem do bando dos traficantes se apaixonou ela, então complicou tudo. Este homem matou meu genro, fez parecer um acidente e depois fez de tudo para minha filha morar com ele. Eu fiquei sabendo do crime, não falei nada, temi o bando. Pensando em tirar os 4 do bairro, me organizei, então houve uma batida policial, fui preso e condenado a 3 anos e 5 meses. Logo sairei e colocarei meu plano em ação. Que foi preso, peão? Henrique quis saber. Peão com certeza já havia contado muitas vezes o mesmo fato. Isso aproximou-se de Henrique e contou. Era sócio de uma oficina mecânica, era o que trabalhava, o local estava no meu nome, mas era realmente do grupo de traficantes. Consertava veículos e vendia peças que eram roubadas. Houve uma denúncia, sei que foi este homem que está com minha filha, e fui preso. Fecharam a oficina, meses depois a reabriram. Minha ex-mulher e minha filha vieram 2 vezes me visitar, não falei nada do que descobri, o melhor ainda. Para as 2, é ter a proteção desse homem, que deve mesmo amar minha filha. As 2 se mudaram de casa para a dele, que é grande e confortável. Minha ex-mulher fica com as crianças numa parte da casa, e ele, com minha filha, na outra parte. Ele trata a todos bem. Agora o meu plano. Peão fez uma pausa, vendo Henrique interessado, continuou a contar. Não irei avisar ninguém quando sair daqui. Tenho dinheiro guardado num cofre de um banco, irei lá, pego e vou para uma cidade, lá farei, tenho tudo bem planejado, 3 assaltos, trabalhando sozinho, o que eu roubar é meu, disfarçarei, então irei a uma cidade, não falo qual, compro 2 casas, uma no nome de minha filha e a outra no de minha ex-esposa. Tenho cópias dos documentos que preciso, pedi isso à minha filha quando veio me visitar, e ela, depois, mandou pelo correio e jurou não comentar com ninguém. Alugo uma das casas, a coloco numa imobiliária, para outra, compro uns objetos e neles escondo o dinheiro excedente. Volto para onde elas moram e mato o homem que está com minha filha, porque ele me dedou e matou meu genro, que era boa pessoa. Depois de uns dias, irei à tarde disfarçado à casa delas, conto tudo em meu plano. Peço a elas para pedirem permissão para se mudarem e deixarem a casa em que moram para os 2 filhos dele. O assassino de meu genro tem 2 filhos, uma com cada ex-mulher. Peço para elas irem embora e levarem poucas coisas, para irem de uma cidade a outra, até que comprei as casas e lá recomeçarem suas vidas. Com elas instaladas e bem, executarei a segunda parte do meu plano. Vou matar o chefe e mais 2, que, com maldade, oprimem os moradores. Pode ser que consiga ou não. Embora Peão estivesse perto de Henrique, os outros na cela prestavam atenção. Alerto novamente, interferiu Pica. Se pegarem você, irão torturá-lo. Você, aconselhou um outro, pode deixar um veneno na boca, um saquinho fechado, colocá-lo na bochecha e, se o pegarem, é só morder o saquinho e engolir o veneno. Morrerá antes de ser torturado. Compre ou roube no local onde vendem esses produtos. Chique, você, como enfermeiro, acha que isso é possível? Peão quis saber. Precisa de uma quantidade certa, e a morte não é imediata, pode demorar, dependendo do veneno, minutos ou horas, mas pode dar certo, respondeu Henrique. Talvez 2 saquinhos, um em cada lado da boca. Não morrerá logo, mas com certeza não será muito tempo torturado. Boa ideia, obrigado. Peão agradeceu. Peão, Henrique tentou aconselhá-lo. Não é melhor você sair daqui, pegar sua família, levá-la para um lugar longe e cuidar dela? Pelo visto você não conhece grupos de malfeitores. Não tenho como tirá-los de lá e, se conseguisse, esse homem nos perseguiria. É um tormento quando, de alguma forma, se faz parte de um grupo assim. Às vezes no pátio os 2 ficavam afastados e Henrique tentava fazer Peão mudar de ideia, mas não conseguiu. Vou ficar curioso para saber se deu tudo certo ou não no seu plano, comentou Henrique. Posso escrever para você contando. Acredito que a primeira parte dará certo.
Paguei 5 maços de cigarros para o senhor Simplino julgar as pedras para mim. É assim que ele lê a sorte. Ele afirmou que a primeira parte tudo será como planejei. Na segunda, terei de ter muito cuidado. Penso que, se conseguir matar aquelas pessoas, livro muitas outras da opressão. Peão, Henrique insistiu. Será que eles não serão substituídos? Infelizmente, sempre há alguém para ficar no lugar dos chefões. Chique, é melhor você não dar palpites contra. Posso me ofender e lhe quebrar uns dentes. Se eles forem substituídos, não posso fazer mais nada. Esses merecem morrer. Com a ameaça, que Henrique sabia ser verdadeira, não opinou mais. Escutava calado e às vezes desejava êxito. Todos gostavam de receber notícias, cartas, e Henrique ansiava notícias. Ele sempre recebia um envelope grande com as cartas das irmãs, dos amigos. Recebeu a notícia de que Petraz estava doente, com câncer nos ossos e que optaram em deixá-lo no hospital e cuidar dele, que já sentia muitas dores. Na carta seguinte, recebeu a notícia de que Petraz desencarnara. Cristina escreveu informando que os novos remédios estavam tendo os efeitos desejados. As notícias das medicações chegaram aos poucos. Eram corticoides, como prednisona, triamcinolona. Cristina escreveu que, embora houvesse efeitos colaterais, estes eram bem menos do que a doença. Henrique lembrou que Maria lhe falara que, quando não precisassem mais tanto dela, desencarnaria. Ele gostava demais de receber cartas de Maria. Nelas, a amiga o aconselhava, animava e orientava. Numa delas, a sábia dirigente do hospital escreveu: ser puro entre os puros e para aqueles que querem aprender a ser, é fácil, difícil é ser puro entre os impuros. Lembro, amigo, caro enfermeiro, que impureza é egoísmo, fraqueza, em todos os sentidos e não, como muitos pensam, somente sexo. Pureza é ao contrário, é ser solidário, praticar a caridade, ser bom, forte e amar. Impuros são todos os egoístas e, quando dizemos espíritos impuros, nos referimos a desencarnados que continuam egoístas, obsessores, que procuram sugar, vampirizar energias de encarnados e, às vezes, querendo apoderar-se de seus corpos, levando-os a se desequilibrar. Quando Jesus expulsava espíritos impuros de obsediados, eram esses egoístas. Cautela, meu caro, realmente você me é caro, querido amigo, com os egoístas e seja puro entre os impuros e com certeza encontrará outros que não sejam tão egoístas. Você sempre será o meu próximo mais próximo. Henrique se emocionou e chorou de saudades da amiga. Somente sente saudades quem ama, e escutou a voz. Ele concordou. Henrique foi chamado à frente da cela um carcereiro, sentiu gelar e perguntou: que? Não sei, é para você vir comigo, respondeu o carcereiro. Outro batismo. Será? Henrique se preocupou. Não é costume. Senhor carcereiro, ele não fez nada. É obediente. Que levá-lo. Peão tentou defendê-lo. O diretor quer falar com ele. É somente isso que sei, disse o carcereiro. Henrique o acompanhou, passaram corredores e outras celas. Bem, se é para levar outra surra, não posso fazer nada, concluiu Henrique. Passaram 3 portas, pararam em frente a uma, o carcereiro bateu e escutaram. Entrem. Henrique entrou e viu 2 homens, um sentado em frente a uma escrivaninha e o outro de jaleco branco numa cadeira ao lado. O que estava à frente da mesa perguntou: você é o Henrique? Trabalhou como enfermeiro? Esteve no Hospital do Fogo Selvagem? Ele ia, após cada pergunta, afirmando com a cabeça. Quando o senhor terminou, ele respondeu: sim, senhor, sou Henrique. Trabalhei em 3 hospitais e 9 anos no que o senhor se referiu. Eu sou o diretor deste lugar e seu Dr. Michel, médico que trabalha aqui. Ele quer receber ajuda de um enfermeiro. Aceita trabalhar na enfermaria? Sim, claro, aceito. Eu gosto de trabalhar, eu. Está decidido, o diretor o interrompeu. Terá uma experiência aí. Se o Dr. Michel gostar de seu trabalho, poderá trabalhar com ele. Pode ir com o doutor à enfermaria.
O carcereiro os acompanhou, passaram portas e chegaram à enfermaria. Venho aqui 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, 3 vezes no período da manhã e 2 à tarde, explicou o médico. Você trabalhará aqui de 8 a 9 horas, porque limpará o local. Podemos começar. João, referiu-se ao carcereiro, mande entrar o próximo. Henrique sentiu muita alegria e se segurou para não ficar sorrindo, prestou muita atenção e tentou fazer tudo o que o médico queria. O médico, quando foi embora, avisou o carcereiro. Você tem ordem para trazê-lo aqui 2 horas antes de eu chegar, para que ele limpe tudo. Foi levado à cela. Seus companheiros estavam preocupados, suspiraram aliviados ao vê-lo retornar bem. Contou, tentando não demonstrar a alegria que sentia, para não provocar inveja. Senti receio de levar outra surra. Já estava conformado, quando entramos na sala do diretor ele ordenou que fosse ajudar na enfermaria, fazer a limpeza de lá. Bom para você. Está sempre dizendo que sente falta de fazer algo, escutou dos companheiros. Uma carcereiro vinha a buscá-lo, ele limpava bem a enfermaria. Tentou ser rápido e fazer bem feito, dias depois, já aplicava injeções e fazia curativos. Dr. Michel gostou dele. Sábado e domingo não ia à enfermaria. Recebeu com muita tristeza a notícia de que Maria desencarnara. Cristina escreveu que ela e a mãe ficaram muito contentes com os resultados das medicações e que a maioria dos doentes já não precisava ficar mais internada, ficavam apenas os que, pelo diagnóstico tardio, tinham muitas bolhas e aqueles que tinham alergia aos remédios e que tinham de tomar antialérgicos fortes. O tratamento poderia ser feito nas casas dos doentes. Contou que Maria fora encontrada sentada numa poltrona com o livro, o Evangelho, no colo. Havia desencarnado. Henrique esperou 5 dias para escrever para Cristina. Queria consolá-la, mas como fazê-lo se ele estava sentindo muito? Embora tivesse a certeza de que sua amiga estava bem no plano espiritual, egoísta, queria-la encarnada, para receber sua carta, que tanto lhe dava conforto e consolo. Peão foi solto. Antes de sair, despediu-se de todos. Os companheiros desejaram-lhe sorte, e ele prometeu escrever para Henrique contando o que conseguira fazer. Foi ocupar a vaga dele na cela um moço que todos acharam estranho. Ele não foi surrado, o que estranharam mais ainda. Ele tinha tiques e rituais. Todas as vezes que entrava ou saía da cela, isto para irem ao pátio, ele dava 3 pulinhos. No pátio, ficava calado, sentado, parecia orar. Depois caminhava, começando devagar e se apressando, até seu caminhar ser rápido. À tardinha, ajoelhava-se e orava, abaixava o rosto até tocar no chão. Foi depois de dias que falou seu nome e o porquê de estar preso. Fora condenado a 13 anos e já havia ficado 4 anos preso numa delegacia. Contou que matara, porque Deus mandara, um sujeito, um senhor rico, que emprestava dinheiro a juros abusivos e, quando não recebia os juros ou dinheiro emprestado, batia nas pessoas ou mandava surrá-las, quebrar a casa, teve um lar em que colocara fogo. Ele era mau. Você matou porque Deus mandou. Chaminé admirou-se. Sim, foi, respondeu ele. Que religião você segue? Pica perguntou curioso. Nenhuma. Sigo Deus. Oro ajoelhado porque uma vez vi um homem orando assim. Achei bonito e o imito. No pátio, longe dele, comentaram. Deus não pode tirar a alma de uma pessoa do corpo. Fazendo isso, a pessoa morre. Que mandar alguém matar. Isto é desobedecer um mandamento dele. Depois, se Deus tivesse mandado, ele não iria defendê-lo. Que está preso. Concluíram que ele era demente e ficaram atentos a ele. Pica contou que, na delegacia em que estivera preso, um moço, que tinha somente 22 anos, fora preso porque matara seu filhinho de 20 dias. O moço contou que na igreja que frequentava escutara que crianças pequenas, recém-nascidas, ao morrer, iriam para o céu, que era um lugar maravilhoso. Ele pensou e resolveu mandar o filho para o céu, porque na terra estava muito complicado. Seus companheiros de cela não aceitaram e o mataram. Mandaram-no para o céu para ficar com o filho.
Mas esse preso, Abel, era pacato, não participava das conversas, não ria das piadas. Colocaram o apelido nele de Caim, mas não o chamavam assim. Caim era somente para os comentários longe dele. Henrique esforçava-se para fazer bem seu trabalho na enfermaria e notou que Dr. Michel estava gostando de seu serviço. Continuou recebendo cartas, escrevia para as irmãs e muito para Cristina, e contou que o hospital estava parecendo mais um asilo, moradia dos funcionários idosos, de enfermos curados que não tinham para onde ir. Henrique recebeu uma carta de Julião, o peão, que, no remetente, colocou somente seu nome. Explicou na carta que estava mudando muito, não ficava muito tempo no lugar. Fazia 1 ano e 2 meses que peão saíra da penitenciária. A carta era de 7 folhas e nela ele contou suas proezas. Peão escreveu que não avisou ninguém que ia ser solto. Saiu e fez o que planejara. Foi ao banco, pegou o dinheiro que guardara no cofre, fez compras e 3 assaltos, foi à cidade que escolhera e comprou as 2 casas, alugou uma e na outra deixou utensílios domésticos e dinheiro escondido. Disfarçou-se de mulher e foi onde a filha morava. Sabia dos hábitos do homem que estava com ela, esperou-o. Ele passava de bicicleta numa trilha na mata para fazer exercício. Para ir a esse lugar, tinha 2 opções: entrar no bairro ou subir uma encosta pela mata. Foi pela mata porque conhecia o caminho, então colocou um fio na trilha e, quando ele passou, puxou o fio, ele caiu da bicicleta, daí bateu com uma pedra na cabeça dele e depois virou seu pescoço, tirou o fio e, rápido, desceu a encosta. Quando viu 2 homens torturando um terceiro, sem querer, ele fez barulho e um deles foi ver o que era, então o atingiu com a faca, matando-o. Depois, surpreendeu outro torturador e também o matou. O torturado estava muito machucado, mal, pediu para ele o matar, e ele o fez. Saiu dali rápido e ficou numa pensão, cada noite dormia em uma. Não houve comentários sobre aquelas mortes, mas isso não o surpreendeu. O grupo evitava comentários. 5 dias depois, vestido de mulher, no horário de pico em que muitos trabalhadores voltavam do trabalho, ele foi ao bairro, à casa da ex-mulher e da filha. Conversou com elas, contou o que aquele homem fizera e as convenceu a ir embora. Falou para elas pedirem permissão para mudar, dizerem que iam para perto da família, levarem pouca coisa e deixarem a casa para os 2 filhos dele. Viu os netos dormindo e se despediu delas, pedindo para fazerem o combinado e terem cuidado. Seguiu-as de longe e, quando as viu protegidas, resolveu colocar a segunda parte do plano em ação. Matar os bandidos que sempre se safaram da justiça. Pelo mesmo caminho, o da mata, entrou no bairro de madrugada, entrou na casa do chefão e o matou, assim como os 2 que queria. Voltou pelo mesmo caminho. Peão colocou uma observação. Matou todos com a faca e ficou o tempo todo com os 2 saquinhos de veneno na boca. Fez o caminho de volta e se escondeu. Essas mortes foram divulgadas. Depois de 5 dias, saiu da cidade e foi para longe. Entrou numa mata e, perto de uma cidade, se alojou numa cabana abandonada. Fez dela sua moradia e ali ficou 3 meses sossegado, quando, numa noite, eram 23 horas, acordou com barulho, pessoas falando, mulheres chorando e rogando. Com cuidado, foi ver o que ocorria. Viu 2 homens que tentavam estuprar 2 moças e um jovem desacordado amarrado no chão. Interferiu. Matou os 2 homens, desamarrou as moças, disse que era policial, ajudou a colocar o moço no carro e pediu para elas irem embora e procurarem um posto policial. Pegou tudo o que queria na cabana e partiu. Terminou a carta contando que até queria saber notícias de todos, mas não tinha como, que ainda tinha os 2 saquinhos com o veneno, que não tinha a intenção de usar, a não ser que fosse torturado, e que, pelas notícias, soubera que aqueles 2 estupradores eram criminosos perigosos e que estavam soltos. Disse que agora o destino dele era fazer justiça onde esta não havia ou não era feita. Peão detalhou mais essas proezas e Henrique ficou pensando se era ou não verdade. Ele escutara falatórios de que uns chefões do bairro que Peão citara haviam sido assassinados. Que tristeza, meu Deus!
Henrique lamentou. Peão acredita que faz justiça onde a justiça deveria agir. Na falha de uma, outros resolvem agir. Orou Peão. Concluiu que todos ali tinham suas histórias de erros e sofrimentos, e muitos pensavam como Peão e planejavam se vingar ou fazer justiça, isto porque a justiça dos homens infelizmente era falha. Com certeza, concluiu, Peão e muitos outros não fariam certos atos equivocados se tivesse realmente justiça. E a injustiça era resultado de corrupção, de ações equivocadas daqueles que deveriam proteger todos igualmente. Arrependeu-se não ter tido coragem de fazer Peão mudar de planos. Não fiz medo de ficar sem os dentes, lembrou. Ele sabia que a ameaça não era em vão. Ele sempre cuidava dos dentes, ia ao dentista, fizera um bom tratamento antes de visitar a família. Ali os escovava bem, mas um dente começou a doer, e ele, com uma pinça, tirou a obturação. Ele parou de doer, mas ficou um buraco. Na prisão, se um dente doía, era extraído. Concluiu que penitenciária era um lugar diferente e que ser bom no meio de pessoas que agem errado era difícil. Ele, vezes, se omitia medo, isto o entristecia, mas não conseguia agir diferente. Capítulo 9. O enfermeiro. 8 meses era a rotina de Henrique. O carcereiro ia buscá-lo 2 horas antes das consultas, ele limpava a enfermaria, e depois ficava atento para auxiliar Dr. Michel. Quando o médico ia embora, ele colocava tudo no lugar e voltava à cela. Nos dias em que as consultas eram pela manhã, ele tomava o café e ia, após, para o trabalho, então almoçava no refeitório sozinho. Quando ia à tarde, ele almoçava e depois ia para a enfermaria. Dr. Michel, aos poucos, o foi mandando aplicar injeções, medir temperatura, pressão e fazer curativos. Enfermeiro, disse o médico, estou gostando do seu trabalho, elogiei-o para o diretor. Na cela, Henrique comentava alguns fatos ocorridos na enfermaria, queixava-se de cansaço, mas dizia que estava bem. Os companheiros começaram a respeitá-lo. Foi atendido, no período da tarde, um preso com cólica de rins, teria de ficar na enfermaria e tomar a medicação com a hora marcada, o doente era analfabeto e, se piorasse, teria de tomar um medicamento injetável. Posso ficar aqui à noite e fazer a medicação, ofereceu-se Henrique. Dr. Michel conversou com o diretor, e Henrique ficou, dormiu numa outra cama e gostou muito. Fez isso por 3 noites, então, o enfermo melhorou, e Henrique ia voltar para sua cela. Enfermeiro, decidiu Dr. Michel, vou pedir, exigir, que você possa ficar aqui. Henrique alegrou-se. Desde que fora trabalhar na enfermaria, passou a ser chamado de enfermeiro. A enfermaria, se não era usada, ficava bem trancada pelo lado de fora. O espaço era grande. Uma sala retangular. Na frente, tinha uma pequena escrivaninha, uma cadeira para o médico e outra para o paciente. Ao lado, uma maca alta. Após, 4 leitos. Depois, uma divisória e mais 4 leitos. Havia 5 poltronas, 6 cadeiras, e, do lado da escrivaninha, um armário de 3 portas. Em 2 guardavam roupas de cama e toalhas. A outra porta, que era trancada, continha remédios. Logo na entrada havia um cômodo e um pequeno banheiro para uso do médico. Mais ao fundo, um banheiro, na frente do qual estava um biombo, que tinha um chuveiro, 2 vasos sanitários e 3 pias. Do lado esquerdo da entrada, uma porta dava para um espaço aberto no alto. Para que entendam, era como um jardim de inverno, sem cobertura, que media 3 metros 2 metros e 50 centímetros. Ali tinha um tanque. O espaço recebia só entre 10 e 13 horas, com variações das estações do ano. Henrique lavava roupas ali, as dele e as que eram usadas na enfermaria. Dr. Michel conseguiu que Henrique passasse a ficar alojado no cômodo, fez ali um quarto, lhe trouxeram uma cama, mas foi Dr. Michel quem trouxe um colchão novo e bom, bem como travesseiro, roupa de cama, toalhas de banho e cobertor para ele usar. Henrique ficou muito contente, acomodou-se ali, aquele espaço era para o médico, era trancado dentro. É uma garantia, explicou Dr. Michel.
Se acaso houver alguma rebelião, posso entrar aqui e me trancar até passar o perigo. Henrique contou para seus companheiros de cela, disse que ia ficar na enfermaria porque havia muito trabalho. Esse médico está explorando, faz você fazer o serviço dele, e de graça atrás, comentou um preso. Disse Henrique, se recusar, posso sofrer represálias. Isso de fato pode ocorrer, concordou Pica, mas uma coisa é comentada. Você é um bom enfermeiro, falam que entende mais que o médico. Todos desejaram que ele ficasse bem. De fato, Henrique se sentiu bem melhor dormindo sozinho, tendo um banheiro para ele e podendo tomar banho de água quente. Os chuveiros na enfermaria eram elétricos. Henrique agradeceu muito ao médico. Embora o quarto não fosse ventilado, muito quente no verão, no inverno era agradável, e não ouvir roncos, não escutar as palavras indevidas, as piadas, não ter de ficar atento era uma graça. Está com dores na barriga? Perguntou o Dr. Michel ao atender um preso que estava deitando na maca. O médico colocou a mão no abdômen. Henrique, ao lado, também o fez. O senhor tem razão, doutor. É o fígado, disse o enfermeiro. Você bebeu muito? Sim, me embriagava todos os dias, confessou o preso. O órgão está maior do que o normal, diagnosticou o médico. Enfermeiro, aplique nele este medicamento e explique como tomar estes comprimidos. Você preste atenção ao tomar o remédio. Se não melhorar, em 3 dias, volte aqui. Quando o preso saiu, o médico pediu para Henrique não chamar o próximo e comentou. Enfermeiro, você entende de doenças? Nem tanto, é que tenho prestado atenção no senhor. Posso às vezes até saber o que o consultado tem, mas não saberia medicá-lo. Depois, esse homem tem o apelido de pé de cana. É o abuso trazendo consequências, comentou o médico. Tudo tem retorno, concluiu Henrique. Um preso chegou carregado, levara uma grande surra. O médico lhe aplicou um analgésico e começaram a suturá-lo e a fazer os curativos. Vou examiná-lo para ver se há fraturas. Dr. Michel começou a examiná-lo. Henrique olhou e escutou a voz. Ele não fraturou nada, mas se machucou internamente. Precisa de repouso. O médico, após examiná-lo, constatou. Penso que não há fraturas, mas necessitaria de umas radiografias. O que aconteceu com ele? Você sabe, enfermeiro. Esse rapaz tem 20 anos. Chegou recentemente, foi condenado a 9 anos. Escutei comentários de que ele matou um outro rapaz, que era seu amigo, mas ele alega que foi acidente. Parece que os dois estavam roubando. Então, os pais do jovem que faleceu querem vingança, pagaram para os companheiros de cela dele surrarem-no, trazem cigarros, dizem que até drogas e dinheiro, para eles fazerem isso, torturá-lo. Barbaridade, exclamou Dr. Michel. Será que a prisão não é suficiente? Será que esses pais se sentem melhor fazendo a vida dele um inferno? Inferno não atrai inferno. Dr. Michel, deixe ele aqui, vou cuidar dele, pediu Henrique. Para ficar bem, voltar à cela e levar outra surra? Podemos, se o senhor quiser, resolver isso. Como? O médico se interessou. Dizer a todos que ele morreu em consequência da surra. Peça ao diretor para transferi-lo. Para todos ele estará morto e ficará livre da vingança desses pais doentes de ódio. Quem sabe se esses pais, pensando que ele morreu, não se conformam. O preso escutou calado. Quando Henrique terminou de falar, o moço, que foi surrado, pediu. Posso falar? Sim, pode, autorizou o médico. Benício e eu éramos amigos mesmo. Começamos nós dois a nos drogar. Ele roubou do pai para comprarmos drogas. Ele abria o cofre e pegava dinheiro. Benício se apavorou quando escutou o pai falar para a mãe que comprara uma casa, que ia pegar o dinheiro no cofre para pagar e que passariam a escritura em 2 dias. Meu amigo ficou com muito medo, então resolvemos assaltar e pegar o dinheiro para ele colocar no cofre. Planejamos fazer isso numa mercearia do bairro. Fomos à noite somente com um pedaço de pau, não tínhamos armas. Não deu certo.
dono, algum motivo, no julgamento disse que estava organizando uns papéis, nos surpreendeu, ele estava armado com uma pistola. Benício se apavorou e o atacou, fui defendê-lo, segurei a mão do proprietário e um tiro saiu e atingiu Benício, que caiu ferido e morreu. Contei isso muitas vezes. A versão do proprietário da mercearia foi que a arma era somente para nos assustar, ele não iria atirar e que fui eu quem apertou o gatilho. Os pais de Benício me acusaram de tudo, que fui eu quem prejudicou o filho deles, que o fiz tomar drogas, que planejei o assalto e que o matei. Meus pais, já cansados de mim, ter lhes dado muitos problemas, concluíram que uns anos na prisão seriam o remédio que necessito. Não estou mentindo, Benício e eu éramos amigos, nos drogávamos juntos, foi ele quem pegou o dinheiro do pai, com este dinheiro, comprava drogas, planejamos o assalto juntos. Você fica aqui esta noite. Vou ver o que consigo para você, decidiu o médico. Henrique cuidou dele, conversou, aconselhou. Preso, fiquei sem drogas e sarei desse terrível vício. Drogas, nunca mais. Que lição complicada. Sofrida, exclamou ele. Pense e encontre uma maneira de avisar seus pais que você não morreu, porque com certeza Dr. Michel conseguirá ajudá-lo. Tive uma prima, Márcia, que faleceu. Quando queria dar um recado para meus pais, o fazia em nome dela. Você escreverá para eles dizendo que devem ter recebido a notícia de que morreu e que foi enterrado pela penitenciária, mas que foi transferido para que os pais de Benício não perseguissem mais e que demorará para escrever e, quando o fizer, será novamente em nome de Márcia. Eu escrevo para o hospital em que trabalhei, coloco sua carta no envelope e peço para colocarem a sua no correio. Dr. Michel conseguiu, porque o diretor também não concordava com a prisão dele e ali com certeza não teria como livrá-lo da vingança dos pais do jovem que morrera. Assim, 3 dias depois, ele, coberto com um lençol, foi retirado do presídio, levado para outro e, para todos, ele falecera pela surra que levara. Henrique ficou pensando nesses pais, os do moço preso, que desistiram dele já ter dado muitas preocupações, aborrecimentos, sentiram vergonha do filho e acreditaram que a prisão seria uma correção. Que bom se fosse realmente uma correção, que fosse um aprendizado. Isso até ocorre, mas são raros os casos de recuperação real de uma pessoa em penitenciária. A prisão é reação de atos errados. Os pais de Benício deviam ter aceitado as falhas do filho, entendido e não culpar somente o outro, ter aceitado a desencarnação dele e tentado ajudar o filho na nova forma de ele viver, e não se concentrado em punir alguém. Com certeza, com as atitudes deles, fizeram o filho desencarnado sofrer, e todos sofreram mais, porque o rancor, o desejo de vingança fazem quem sente esses sentimentos não ter paz, errar, e todos os erros têm volta, então eles com certeza padeceram mais. Cristina escreveu para Henrique contando que fizeram o que ele pediu, colocou a carta no correio e o fez com 2 livros de mensagens consoladoras. Dr. Michel e Henrique estavam na enfermaria, o médico examinava um preso que estava no leito, quando escutaram um barulho, presos gritando, batendo nas grades. O carcereiro, que estava na porta, abriu e alertou. Estamos tendo uma rebelião, estarei aqui na porta, vou trancá-la. Doutor, entre no cômodo. Dr. Michel e Henrique entraram no quarto, trancaram a porta e se sentaram na cama. Aqui é abafado. Quente, observou Dr. Michel. Sim, costumo deixar a porta do espaço do tanque aberta e somente fecho a porta deste quarto quando não confio em alguém que esteja internado. Dr. Michel observou Henrique, que ficou encabulado. Enfermeiro, não entendo o porquê de você ter assassinado aquele homem. Pensava que poderia ter sido impulso, mas, durante este tempo que está aqui comigo, não vi você ser impulsivo. Você matou? Não, doutor, não matei o Sr. Olavo. Não mente. Não sou capaz de tirar ninguém da vida física, respondeu Henrique. Quem matou aquele homem? Quem foi o assassino na sua opinião? O casal é um deles. Fala com tanta certeza. Opinou o médico. Não há outra explicação. Você tem mágoa deles,
do casal, terem deixado pagar um crime que eles cometeram. Já senti, agora não mais, porque sei bem que pagamos pelos nossos erros. Henrique se expressou sincero. Minha mãe é espírita, eu gosto de ouvi-la e foi ela quem me pediu para chamá-lo para que me ajudasse na enfermaria. Sabe quem pediu isso a ela? Dona Maria, a do hospital. Atendi minha mãe e não me arrependo, você de fato tem me ajudado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O médico se calou e ficou atento aos barulhos, eles tinham acabado. Henrique pensou. Há tempos não me lembro de Júlia. Ainda bem que me curei daquela paixão que somente podia ser doentia. Não sei se ficaram sabendo que fui preso e condenado, prefiro pensar que não sabem e que Deus os proteja. Dona Maria novamente me ajudou. Mil obrigados a ela e que Deus a proteja. Minha benfeitora. Escutaram a porta da enfermaria abrir e o carcereiro falar alto que tudo estava sob controle. Os dois saíram do quarto. O carcereiro informou. Um grupo que estava vindo do pátio para as celas se rebelou, andou pelos corredores fazendo arruaças. Reivindicaram melhor alimentação, mais tempo no pátio e toque de recolher mais tarde. Houve algumas brigas, tivemos de usar corretivos, agora tudo está sob controle todos nas suas celas. O diretor os escutou e resolveu que eles podem ter mais tempo no pátio, toque de recolher mais tarde e irá tentar melhorar a alimentação. Os carcereiros estão indo às celas ver se precisam trazer alguém para a enfermaria. Traga primeiro os mais feridos, ordenou o médico, preciso ir embora no meu horário, tenho compromisso. Dos que estão com ferimentos leves, o enfermeiro cuidará. Assim foi feito. Foram muitas suturas, curativos, e Henrique ficou até 2 horas da madrugada cuidando dos feridos. No outro dia, Dr. Michel levou um ventilador. É para você, enfermeiro. Pode ligá-lo no seu quarto para não sentir tanto calor. Dr. Michel sempre levava lanche e, se não tinha ninguém na enfermaria, lanchava em sua escrivaninha, se tinha, ia para o cômodo. Passou a trazer para ele doces, sanduíches, bolos, frutas e chocolates. Henrique agradecia, eram realmente mimos preciosos. Henrique passou a trabalhar de 10 a 12 horas. Dr. Michel pediu que alguém fosse ajudá-lo na faxina, mas, enquanto ele estivesse na enfermaria, não queria ninguém além de Henrique lá. Assim, 2 presos com bom comportamento iam auxiliá-lo em dias alternados. Eles, sob a supervisão do enfermeiro, lavavam as roupas, limpavam o local. Os detentos estão aumentando muito, logo este presídio estará superlotado, conclui o Dr. Michel. Estamos colocando doentes na outra parte. Os ajudantes ficavam somente durante o dia, e Henrique atendia os doentes quando o médico não estava. Numa noite, o carcereiro levou um detento. Estou com muitas dores no abdômen, queixou-se o homem. Ele se sentou na maca, o carcereiro deixou a porta encostada e ficou do outro lado. Assim que o preso se viu sozinho com Henrique, ordenou. Quero uma injeção para dores, algo forte, preciso de drogas. Tem comprimidos para dormir? Dê-me todos. Não tenho nada disso aqui, Henrique se sentiu ameaçado. Não acredito. Dê-me. É uma ordem. O homem, embora falando em tom baixo, o fez de modo autoritário. O que tenho aqui de remédios são para vômito, diarreia e febre. Esses que me pede, somente o doutor pode dar. Essas medicações não ficam aqui. Parece que o enfermeiro não está entendendo. Eu quero. Ouviu? Henrique e o médico tinham como pedir ajuda para os carcereiros. Sempre tinha um na porta. Bater o pé 3 vezes na estrutura da maca, que era de alumínio. Ele bateu. Falo a verdade. Não tenho essas medicações aqui. Pode pedir, não pode. O preso insistiu. O carcereiro abriu a porta. Está acontecendo alguma coisa aqui? Não, Henrique e o homem responderam juntos. Está demorado. Você, disse Henrique. Volte amanhã e se consulte com o doutor. Não posso lhe dar nada de diferente do que tenho aqui. Se o enfermeiro o fizer, será castigado.
E se você o estiver ameaçando, irá para o castigo. Ele estava, enfermeiro, o ameaçando. Não. Henrique afirmou em voz baixa. Vamos indo. Para sua cela, ordenou o carcereiro. O preso olhou e sorriu cínico. Henrique entristeceu-se. Era difícil amar a todos ali como próximo, não que julgasse aquele preso um inimigo, não era, mas era difícil gostar de uma pessoa como aquela, que inspirava medo. Ele não foi se consultar com o médico. Todos ali sabiam que Dr. Michel não tolerava ameaça e, se ele reclamasse de alguém, o castigo era de um mês na solitária. Henrique não mentira. Quando o médico precisava de medicações para dores, ele escrevia no receituário e o carcereiro buscava na diretoria. Ali, mesmo com o armário trancado, estavam remédios comuns para diversos incômodos. O diretor mandou, para ajudar na enfermaria, um homem de 26 anos que estava havia 2 anos preso e fora estudante de medicina. Ele se drogava e matara a mãe, o padrasto e a avó materna. O pai não desistira dele, o visitava e estava sempre tentando ajudá-lo. Henrique sentiu medo dele. Havia reclamações quando ele aplicava injeções. Conversava pouco, era arrogante, sentia-se superior ter estudado medicina. Henrique queixou-se dele para Dr. Michel. Doutor, sinto medo dele. Ele alegou, o médico explicou, que matou os 3 num ataque, que não se lembra direito do que ocorreu. Tenho estudado o assunto e concluí que drogas potencializam as tendências de uma pessoa. Um que se embriaga age diferente de outro. Uns ficam chatos, outros, inconvenientes, há os que agem como valentões, ficam briguentos etc. Sobre os efeitos de tóxicos, também se diferem. Uns roubam, outros não. Penso que, não tendo tendência, não se assassina, mata. Pedirei para ele ser atendido a um psiquiatra, talvez ele deva ir para um hospital psiquiátrico. Dr. Michel conseguia muitas coisas junto à diretoria, eram remédios e alguns benefícios. Esse jovem foi atendido um médico psiquiatra, o pai dele conseguiu que mais 2 médicos o atendessem, e ele foi transferido para um hospital judiciário. Foi um alívio para Henrique não tê-lo mais na enfermaria e, para ele, foi bom, porque faria um tratamento e poderia, após ser avaliado, se estivesse bem, ser libertado. Henrique desejou, orou para ele se curar. Dr. Michel tirava férias todos os anos. Quando isso ocorria, Henrique sentia muito e seu trabalho aumentava. A cada férias do médico, vinha, somente 2 vezes semana, outro médico, que era grosseiro e arrogante,